Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres em todo o mundo e é o que mais mata mulheres no país. Mas se descoberto no início, a chance de cura é de 9 em cada 10 casos. Por isso, o mês de outubro foi escolhido para conscientizar sobre a importância de se prevenir e controlar o câncer de mama. Outubro Rosa é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o mastologista Clécio Lucena, que é membro da diretoria nacional da Sociedade Brasileira de Mastologia. Clécio, muitíssimo obrigado por nos atender. Obrigado a você, Fernando. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, esclarecendo sobre um tema tão importante como o câncer de mama. Pois é, milhares de pessoas, ano após ano, são acometidas, as mulheres acometidas pelo câncer de mama. O INCA imagina que esse ano o cálculo é de 66 mil novos casos. Existe alguma explicação específica para números assim tão altos? Na verdade, Fernando, o que a gente observa é que realmente há um aumento progressivo a cada 2 anos, que são as estimativas elaboradas pelo Instituto Nacional do Câncer. Ano a ano, estimativa a estimativa, tem sido apresentado um número realmente crescente. Não existe uma causa específica para justificar esse aumento progressivo, mas a realidade é que nós convivemos cada vez com um número maior em relação à doença câncer de mama. Durante a pandemia, a gente teve aí um problema de queda no número de mamografias. De 2019 para 2020, houve uma queda aí de 42% no número de mamografias feitas no país. Isso também é um problema que pode ter agravado a questão do maior número de casos. E como está a situação atualmente? Bom, a mamografia, a função, na verdade, a gente divide a utilidade da mamografia em duas funções principais. A primeira delas é o que a gente chama de mamografia de rastreamento, que é a principal finalidade do exame, e a outra é o que a gente chama de mamografia diagnóstica, que é aquela mamografia que nós realizamos nas pacientes que apresentam alguma anormalidade. Por todo o contexto que houve em relação à questão da pandemia no período de 2020 e 2021, principalmente no ano de 2020, houve uma redução substancial, como você já apresentou, algo em torno aí de 40% a 45% do número de mamografias realizadas. E se a gente entender ou considerar que a principal função da mamografia é o rastreamento, é identificar a doença antes dela se tornar clinicamente evidente, o impacto disso é extremamente alarmante. Principalmente pelo fato de que, a partir do momento que a gente não realiza a mamografia de rastreamento, o que a gente vai ter são casos avançados dessa doença. Isso se confirmou do ponto de vista prático. Nós passamos a conviver com casos mais avançados de câncer de mama sendo diagnosticados no período 2021 e principalmente agora no ano 2022, em decorrência da falta de uma realização adequada do exame da mamografia de rastreamento, que seria aquela mamografia para a detecção dos sinais iniciais da doença câncer de mama. Então, sem dúvida, isso vai impactar e vem impactando do ponto de vista do diagnóstico da doença, uma vez que a gente tem encontrado ou passamos a encontrar um número de casos avançados em decorrência da falta da mamografia de rastreamento. Pois é, ainda existem muitos mitos, e dúvidas sobre essa questão do câncer de mama. A gente vai mostrar alguns e vai pedir para o Dr. Clécio explicar o que é verdade e o que é mito. Vamos lá, vamos ver o primeiro. Quem faz o autoexame, Dr. Clécio, não precisa de fazer a mamografia? Isso é mito ou é verdade? Não, isso é uma grande inverdade. O autoexame ele tem um papel importante, principalmente naquelas mulheres que não têm acesso, que não têm disponibilidade da realização da mamografia. A gente só consegue detectar o câncer de mama através do exame da palpação quando ele já está numa fase mais avançada. Então, a mamografia, com a função do rastreamento, que é primariamente encontrar a doença numa fase antes dela se tornar clinicamente evidente, você não deve prescindir ou não deve deixar de fazer a mamografia. Então, o autoexame ele vai ser um substitutivo para a mamografia. Ele é um método ou um recurso complementar que a gente tem, mas principalmente para aquelas mulheres que não teriam disponibilidade, acesso
ao exame da mamografia. Bom, vamos ver outra questão que é sempre colocada pelas pessoas, que parece que também não é muito verdadeira. Todo caroço no seio é câncer de mama? De forma alguma. Na verdade, a forma mais frequente do câncer de mama se manifestar é na modalidade de nódulos. Existem outras alterações que as pessoas precisam, às vezes, estar atenta, como a secreção que sai pelo bico do peito, principalmente aquela secreção que sai espontaneamente, sem manipular, sem espremer, também é um sinal que a gente tem. Mudanças estruturais na forma, no bico do peito, um afundamento, um abaulamento, isso tudo também pode ser sinais de manifestação da doença, mas a forma mais frequente, sem dúvida, são os nódulos mamários. Entretanto, a grande maioria dos nódulos mamários que a gente encontra, ou que a paciente possa encontrar, não estão relacionados à doença câncer de mama. Existe uma enormidade de outras alterações benignas, que são muito mais comuns até do que o próprio câncer de mama, que podem se manifestar na forma de um nódulo mamário. Então, a grande maioria das lesões nodulares, elas não correspondem a câncer de mama. Vamos ver mais uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer. Os antitranspirantes, eles podem causar o câncer de mama? Isso foi objeto de vários debates em relação à questão do uso dos antitranspirantes. Na verdade, existe um substrato real em relação a isso, que é o alumínio. Grande parte desses antitranspirantes, eles são compostos ou têm na sua composição a presença do alumínio, e o alumínio é uma substância que ele é considerada genotóxico. Entretanto, para a gente poder afirmar que determinado produto, determinada conduta, postura ou atitude de um indivíduo possa estar relacionado a um determinado tipo de doença, não só o câncer de mama, mas toda e qualquer doença, existe a necessidade da gente fazer uma confirmação do ponto de vista de evidência científica para estabelecer uma correlação como essa. E até hoje não houve nenhuma evidência real que justificasse ou pudesse estabelecer uma associação concreta entre o uso de antitranspirante e o câncer de mama. Então, foi um debate que surgiu há algum tempo atrás, mas isso caiu por terra e hoje, na verdade, a gente não tem nada que cientificamente comprove alguma associação entre o uso de antitranspirante e o desenvolvimento do câncer de mama. Bom, mais uma dúvida que muitas mulheres têm é a seguinte: próteses de silicone podem causar o câncer de mama? Aí é uma discussão extremamente polêmica e longa. O câncer de mama convencional, que é esse câncer que a gente fala, que é o chamado carcinoma da mama, que aí nós vamos ter que entrar numa discussão um pouco técnica, que um dos elementos que fazem parte da mama é o chamado tecido epitelial, que dá origem ao carcinoma da mama, que é o grande câncer que a gente lida na grande maioria das vezes ou no dia a dia das pessoas que são portadoras do câncer de mama. Então, esse tipo de câncer de mama não tem nenhuma relação com o uso dos implantes mamários. Entretanto, recentemente, no ano 2014, 2015, 2016, começou a surgir uma variante muito específica e extremamente rara, chamada câncer ou linfoma anaplásico da mama, que é um tipo de linfoma, que é uma outra variante de doenças malignas, outra variante de câncer, que parece estar relacionada com o uso de um tipo de prótese, principalmente as chamadas próteses texturizadas, que são aquelas próteses mamárias meio rugosas, mais ásperas, que a gente utiliza com frequência, tanto para a finalidade estética, quanto também para a finalidade de reconstrução mamária. Então, sim, esse tipo de câncer, o chamado linfoma anaplásico de células grandes, mostrou-se estar associado ao uso dos implantes. Só que isso é extremamente raro. Nós fazemos mais ou menos um uso de em torno de 450 mil próteses mamárias, a inclusão de aproximadamente 450 mil próteses mamárias por ano no Brasil, e a ocorrência dessa doença é menos de 1 a 15 casos por ano. Então, sim, existe sim uma associação do linfoma, que não tem nada a ver com o câncer de mama convencional, que é o que a gente trabalha em termos de campanha, com o uso das próteses. Então, a prótese ela não aumenta o risco do câncer de mama convencional, mas sim ela está associada a um tipo muito específico de implantes mamários com o desenvolvimento do chamado linfoma anaplásico.
Pois é, agora nesse caso das próteses, elas podem talvez dificultar o diagnóstico do câncer de mama? Na verdade, para a mamografia, há alguma interferência, uma interferência muito pequena. Se a gente for observar o exame da mamografia, a maior parte da mama, ela é contemplada e ela é coberta pelo exame da mamografia. Entretanto, existe uma parte inferior, que é o chamado ponto cego da mamografia, que pode ficar um pouquinho mais comprometido com a questão dos implantes mamários, naquelas mulheres que têm os seus implantes colocados na região entre a glândula e a musculatura peitoral maior. Naquelas mulheres que têm as próteses colocadas por trás do músculo, praticamente você não tem nenhum impacto em relação à chamada perda do ponto cego ou o aumento do ponto cego no caso da mamografia. Então, na verdade, o exame da mamografia, a gente usa um recurso que é tracionar mais a mama durante a execução da mamografia para diminuir ao máximo o comprometimento ou a perda do campo de visão da mamografia durante a sua realização. Então, o que a gente considera é que, na verdade, não há um comprometimento do ponto de vista de rastreamento no caso da mamografia. E os outros exames que, eventualmente, a gente tem disponível, que possam ser usados como métodos complementares à mamografia, como a ultrassonografia e a própria ressonância nuclear magnética, elas não sofrem nenhuma interferência com a função do rastreamento ou para o estudo das mamas, das alterações mamárias nas mulheres que têm prótese ou os implantes mamários. Bom, e uma vez feito o diagnóstico dá positivo, quais os procedimentos a seguir aí? Primeira coisa que a gente precisa organizar dentro do planejamento do tratamento do câncer de mama é fazer o que a gente fala estadiamento, ou seja, avaliar qual que é a extensão daquela doença, o grau de comprometimento que a paciente apresenta em relação à sua doença, para a partir daí a gente definir um planejamento. Hoje nós não fazemos o tratamento do câncer de mama sem um melhor conhecimento da chamada biologia tumoral. Ou seja, a gente faz uma classificação da doença câncer de mama, porque quando a gente fala câncer de mama, é preciso a gente entender que a gente está conversando uma coisa extremamente genérica. Hoje existe um conceito clássico que é a subdivisão da doença câncer de mama em vários tipos de câncer, e a partir dessa classificação ou dessa categorização, bem como também para o estadiamento, a gente define um planejamento. E dentro desse planejamento, a gente precisa conversar com esses pacientes ou com essas pacientes sobre a questão do tratamento cirúrgico, do tratamento quimioterápico, da hormonioterapia e da radioterapia. Nem todas as pacientes elas vão passar por toda essa sequência de opções terapêuticas para a doença câncer de mama. Então, cada caso é um caso, cada situação é muito específica, e a partir dessa classificação e dessa definição do grau de extensão da doença é que a gente vai elaborar uma linha de tratamento a ser estabelecido para cada mulher. Pois é, agora esses tratamentos, alguns deles são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde? Na verdade, o Sistema Único de Saúde nada mais é do que um plano de saúde, um convênio que é custeado pelo sistema público. Então, todos os tratamentos, sejam cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia, também são ofertados às pacientes vinculadas ao sistema público. Obviamente, algumas questões tecnológicas que ainda, infelizmente, alguns protocolos de tratamento que ainda não estão disponíveis, possam estar diferentes entre o sistema de atendimento público e o sistema privado. Então, isso é uma realidade. Mas em relação a essa linha de tratamento genérica, que é subdividida por essas modalidades, também são feitas nas pacientes vinculadas ao sistema público. Perfeito. Bom, aprender a conviver com essa doença e manter a esperança é fundamental para a cura. A jornalista Daniela Zupo, ela passou por esse processo quando estava no auge da sua carreira como apresentadora de TV, mas encontrou na escrita justamente um caminho para superar os seus medos. Olha só. Eu acho que é um livro sobre a vida a partir desse confronto com a morte, né? Pensando nisso, eu acho que a rua foi sim o meu caminho de cura, porque ele sempre teve ali o tempo todo intrinsecamente ligado a essa vontade de continuar criando, não só no sentido intelectual, jornalístico, literário, mas também dessa pulsão da vida, né? Que é de gerar alguma coisa a partir de alguma coisa. Nesse caso, a partir da dor, a partir da minha perplexidade, criar uma narrativa
mais profunda e diferente daquela que se apresentou para mim num primeiro momento, né, no momento do diagnóstico. E eu acho que é isso que inspira outras mulheres quando elas leem o meu livro, quando elas assistem assim ao documentário, de criar o seu próprio caminho de cura e de autotransformação a partir dessa experiência. Clécio, 9 entre 10 casos têm solução e são curados. Nessa questão do pensamento positivo, da força, do otimismo para buscar a cura, isso é positivo? Isso influencia, inclusive, no tratamento? Extremamente, Fernando. Na verdade, a gente tem pouco dado, isso é muito difícil da gente mensurar do ponto de vista de evidência científica em relação ao grau de interferência que todos os aspectos que envolvem a vida de um ser humano possam interferir. Existem elementos mais concretos que a gente consegue correlacionar em relação à doença câncer, e o câncer de mama ele tem uma associação muito forte nesse sentido, do ponto de vista das chamadas perdas. E aí a gente precisa compreender a manifestação da perda de vários espectros, né? Perda material, perda afetiva, perda pessoal. Então, tudo isso gera algum tipo de repercussão do ponto de vista da condição de vida do indivíduo. Muito provavelmente a gente não tem dados suficientes para estabelecer uma correlação entre essas perdas e o desenvolvimento da doença câncer. Entretanto, o grau de evolução, o grau de comprometimento daquelas pessoas que já experimentaram a situação de convivência com uma doença oncológica, como câncer de mama, e uma sensação de perda, isso evolui de uma maneira muito negativa para aquelas mulheres que foram vitimadas pela doença câncer, e no caso nosso, o câncer de mama. Então, mulheres que experimentaram a doença câncer de mama e que tiveram uma repercussão ou uma evolução muito negativa após o diagnóstico da doença, muito provavelmente o nível de comprometimento, de impacto ou de evolução negativa para essas pacientes são maiores do que aquelas observadas naquelas mulheres que conseguem superar, ter uma vivência positiva a partir do diagnóstico da doença. Então, sim, a qualidade de vida, o aspecto emocional, a superação psicossocial que essa paciente vivencia após o diagnóstico, isso tem uma repercussão, sim, no período pós-tratamento desse tipo de doença. Bom, a gente vai ver mais alguns mitos e verdades sobre o câncer de mama. Vamos ver mais um deles, olha só. Amamentar protege do câncer de mama? Sim, isso é um fato, isso é uma verdade. Logicamente, também é difícil a gente mensurar, mas o que a gente consegue, em termos de dados concretos, é estabelecer que a amamentação efetiva, e a gente chama de amamentação efetiva, aquelas mulheres que conseguem lactar e amamentar por um período de pelo menos 6 meses ou mais, esse grupo de mulheres ela tem um aspecto protetor em relação à questão do desenvolvimento da doença câncer de mama. Sem falar de todas as outras questões relacionadas à amamentação, a parte nutricional para a criança, a parte afetiva do vínculo mãe e filho e também a própria proteção biológica, não só para o câncer, mas também para os outros tipos de doenças para a mãe e também para a criança, estão relacionados à amamentação efetiva. Bom, vamos ver mais um agora. As atividades físicas, elas ajudam a prevenir o câncer de mama? Fernando, talvez essa seja uma das maiores verdades que a gente tem em relação à questão da doença câncer de mama. Atividade física não só para o câncer de mama, existem alguns poucos sim, mas alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata para o homem, o câncer de intestino e também o câncer de mama, essas doenças têm um efeito benéfico em relação à questão da atividade física, ou seja, aquelas pessoas que têm práticas de atividades físicas regulares, e quanto maior a quantidade de atividade, melhor o impacto em relação ao fator proteção para a doença, isso está relacionado sim a um fator de proteção para o câncer de mama. Bom, vamos ver aí o nosso último mito ou verdade desse programa de hoje. Se houver casos na família, deve-se consultar um geneticista?
Na verdade, o papel do geneticista é cada vez mais importante hoje no planejamento da questão do tratamento. Não só do tratamento, mas também do próprio processo preventivo. Mas, na verdade, a gente também precisa entender que não é qualquer caso. A primeira avaliação é a gente estratificar ou diferenciar aquelas pessoas que têm uma história familiar muito forte da doença câncer de mama, e aí a gente destaca casos de câncer de mama em homem, naquele familiar, casos de câncer em pacientes jovens, naquela pessoa, junto daquela pessoa, e vários casos de câncer. Então, se uma pessoa que teve uma história de avó aos 90 anos de idade apresentando um câncer de mama, é completamente diferente do ponto de vista de risco familiar daquela outra pessoa que teve uma irmã com câncer de mama, numa idade muito jovem, aos 30, 30 e poucos anos, ou um parente do sexo masculino, um irmão, o pai que teve câncer de mama. Então, a gente precisa mensurar e quantificar e também qualificar o nível de parentesco para, a partir daí, sim, a gente fazer um adequado referenciamento, uma adequada recomendação de consulta ao geneticista. E aí esse geneticista deve fazer um mapeamento muito preciso, não só em relação aos casos de câncer de mama, mas outros tipos de doenças oncológicas, como câncer de ovário, câncer de intestino, câncer de próstata, alguns tipos de sarcoma. Então, naquelas pessoas que na família, no ambiente familiar, tem vários tipos de doenças oncológicas, vários tipos de câncer, essas pessoas, sim, elas têm maior probabilidade e deve fazer uma avaliação com o oncogeneticista para, a partir dessa avaliação, definir se ela tem ou não indicação de se fazer um teste genético, que é a história da Angelina Jolie, cuja testagem, ou seja, cuja realização do teste genético possa ser importante para o segmento e a definição do que fazer com essas mulheres, que certamente não vai ser a mesma coisa que nós iremos recomendar para aquelas outras pessoas que não têm ninguém na família, a chamada população de risco habitual, em que a recomendação do rastreamento, o do acompanhamento é completamente diferente entre essas duas populações. Clécio, para finalizar, existe alguma forma de se prevenir o câncer de mama? Fernando, na verdade, a gente considera que a prevenção de uma determinada doença, a gente precisa conhecer a causa objetiva. Então, a partir do momento que eu desconheço o que causa uma doença, a gente não tem como fazer uma prevenção. Ou seja, eu não tenho hoje, com o nível de conhecimento que nós temos na atualidade, recomendar nada objetivamente para que as mulheres não venham a desenvolver câncer. Então, na verdade, quando a gente desconhece esse tipo de situação, o que a gente fala são sobre as medidas protetoras ou as medidas protetivas, que vai impactar do ponto de vista de diminuir o risco do desenvolvimento da doença ou, em outra frente de avaliação, fazer o diagnóstico precoce, que é o que nós mais fazemos na atualidade, visto que eu não tenho uma causa objetiva para a doença câncer de mama. E aí a gente precisa entender que a principal ferramenta, a principal arma que nós temos do ponto de vista de prevenção dita secundária é o exame da mamografia, que é a melhor estratégia, que é a melhor forma de identificação do câncer de mama nas suas fases mais iniciais. E do ponto de vista comportamental, algumas coisas sim, a gente sabe que está relacionada a uma diminuição da chance da mulher desenvolver o câncer de mama, como o combate à obesidade, a prática de atividades físicas regulares, o combate à ingesta alcoólica intensa, então também são medidas protetivas. Então, assim, na verdade, quando a gente desconhece essas causas, a gente precisa compreender a necessidade de uma mudança comportamental, mas, acima de tudo, reforçar a necessidade do exame da mamografia de uma maneira periódica. Clécio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado a você e a todo o programa pela disponibilidade e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, e durante todo o mês de outubro, o Palácio da Inconfidência, a sede do Parlamento Mineiro, vai ficar todo iluminado de rosa, para chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção sobre o câncer de mama. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.